Esse relato foi enviado pelo jovem William, e é ele quem vai contar tudo o que aconteceu naquela noite. William começa dizendo que nunca foi de gostar de grandes comemorações de aniversário. Não era o tipo de pessoa que faz festas, convida amigos e familiares para sair ou organiza eventos sociais. Seus amigos mais próximos já sabiam disso, então ele sempre preferia algo mais discreto, seja um jantar em família ou uma reunião pequena. Em um certo ano, após mais uma dessas comemorações simples, William se preparava para encerrar o dia, quando começou a receber mensagens de 3 amigos. Eles estavam tentando convencê-lo a sair para comemorar, mas com uma condição: nada de bares ou festas. Todos estavam na mesma faixa etária, com 20 anos, então ainda buscavam maneiras diferentes de celebrar. Foi aí que surgiu a ideia que mudaria aquela noite para sempre. Jack, um de seus amigos, tinha um jipe e sugeriu que fossem para uma trilha em uma estrada afastada, uma aventura noturna que parecia inofensiva. A trilha ficava a cerca de meia hora de suas casas, e todos estavam empolgados com a ideia. O parque era imenso, conhecido por suas trilhas desafiadoras, perfeitas para off-road. Jack já havia feito aquele trajeto antes, então sabia que tecnicamente não deveríamos estar lá à noite. Mas para ele, esse detalhe era irrelevante. Depois do anoitecer, o parque parecia completamente abandonado, sem seguranças ou guardas florestais para monitorar quem entrava ou saía. Nessa época do ano, os dias eram longos em nossa cidade e o sol só se despedia por volta das 9 horas da noite. Foi exatamente nesse horário que nos reunimos para começar uma aventura. Carlos, sempre descolado, trouxe cigarros enquanto Bill decidiu animar a noite com uma garrafa de vodka. O plano era simples: dirigir até o meio do parque, encontrar uma trilha afastada e curtir a noite com o som no último volume. Jack, sendo o motorista, se comprometeu a não beber, garantindo que tudo correria bem. Depois de quase uma hora dirigindo, finalmente chegamos à entrada do Parque Estadual. O estacionamento estava fechado, mas sem guardas noturnos à vista. Isso não foi um problema. Desci do carro com os outros e, com cuidado, movemos um dos cones para abrir caminho. O clima era de pura descontração, mas com a adrenalina de saber que estávamos fazendo algo proibido. Olhamos ao redor para garantir que não havia nenhum policial ou segurança por perto, e seguimos adiante. A estrada que nos esperava era longa, estreita e cercada de árvores por todos os lados, formando um túnel natural que parecia nos engolir à medida que avançávamos. Jack, com sua experiência, sabia exatamente onde ir. Ao chegar perto do segundo estacionamento, ele desligou o motor por um momento e caminhou alguns metros para ter certeza de que o caminho estava livre de qualquer fiscalização. Quando voltou, acendeu os faróis e seguimos em direção à trilha. A estrada, como era de se esperar, estava cheia de buracos e desníveis. Cada movimento do Jeep era como uma dança sobre rodas, o que tornava tudo ainda mais divertido. A cada curva ou buraco, o carro balançava, e o som de nossas risadas preenchia o interior do veículo. Carlos acendeu um cigarro e casualmente ofereceu aos demais. No entanto, o ponto alto da noite ainda estava por vir. Quando chegamos no meio da trilha, Jack desligou o motor do Jeep, deixando apenas a música no ar. O som ecoava pela floresta escura e a garrafa de vodka começou a circular entre nós. A noite estava perfeita e todos nós estávamos imersos naquele momento, curtindo a música alta, o vento frio que soprava entre as árvores e a sensação de liberdade que aquela trilha nos proporcionava. A noite parecia estar indo conforme o planejado, até que em um instante tudo mudou. No meio das risadas e do som alto, ouvimos algo. Um ruído vindo de fora do carro. O som era baixo, mas o suficiente para nos silenciar por completo. Todos nos olhamos confusos, como se tivéssemos compartilhado o mesmo pensamento ao mesmo tempo. O que é isso? Jack, sem hesitar, abaixou o volume do som e ficou atento. A tensão tomou conta do ambiente. O barulho que ouvimos parecia um grito, alto e agudo, reverberando pela floresta densa. A princípio, ninguém acreditou que pudesse ser algo sério, mas todos tínhamos ouvido. Jack ligou os faróis e as luzes varreram a trilha à nossa frente. Mas não havia nada, apenas a escuridão envolta por árvores. Naquele momento, o instinto falou mais alto. Precisávamos sair dali. Jack engatou o carro e seguimos pela trilha, agora ainda mais cautelosos.
Alguns minutos depois, nos convencemos de que poderia ter sido apenas uma raposa, e a tensão diminuiu. Com a música agora mais baixa, o clima começou a se normalizar. Estávamos relaxando novamente, rindo das piadas e dos parabéns exagerados que meus amigos cantavam para mim, como se aquilo fosse uma grande piada. A garrafa de vodka seguia circulando e os ânimos começavam a se estabilizar. Foi nesse momento que senti a necessidade de me afastar um pouco. A vontade de fazer xixi me fez sair do carro e caminhar alguns metros pela trilha até a beira de um pequeno riacho. O som da água correndo era quase tranquilizador, mas de repente, algo quebrou essa sensação. Ouvi passos. Parecia que alguém estava se movendo nas proximidades. E, embora eu não tenha visto nada, senti um calafrio percorrer minha espinha. Não pensei duas vezes e voltei apressado para o carro, contando aos meus amigos sobre o que havia ouvido. A reação deles foi imediata, principalmente de Jack, que mais uma vez ligou os faróis, atento a qualquer movimento estranho. Assim que as luzes acenderam, eu e Jack, que estávamos no banco da frente, fomos os primeiros a gritar. A poucos metros de nós, à beira da trilha, estava uma figura parada. Uma mulher com o capuz levantado, completamente imóvel. O choque foi instantâneo. Ninguém sabia o que fazer. Esperávamos que ela dissesse algo, que se movesse, mas ela apenas ficou lá, nos observando, como se fosse parte da escuridão. Jack, em um impulso, abaixou a janela e perguntou se ela estava bem. A mulher, sem dizer uma palavra, começou a recuar lentamente, até desaparecer completamente na floresta, sumindo entre as árvores como uma sombra. Antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, Carlos, que estava no banco de trás, gritou em pânico: "Pessoal, estamos cercados!" Aquelas palavras fizeram o sangue gelar nas minhas veias. Olhamos ao redor e, à medida que nossos olhos se ajustavam à escuridão, percebemos o que ele estava dizendo. Havia pelo menos 3 outras figuras, todas vestidas com agasalhos e capuzes, espalhadas pela floresta, em diferentes pontos ao redor do carro. Não era uma noite fria, mas essas pessoas estavam lá, imóveis, apenas observando, como se estivessem esperando por algo. Era um cenário perturbador. Carlos, ainda no banco de trás, gritou novamente, desta vez com mais desespero. Viramos para trás e vimos a figura de um homem, parado bem atrás do carro, iluminado apenas pelas luzes traseiras vermelhas. O brilho da luz criava uma expressão assustadora em seu rosto, como se ele estivesse se divertindo com nosso pavor. Foi então que o pânico tomou conta de mim. "Vamos sair daqui agora!" Gritei sem pensar 2 vezes. O pânico era palpável dentro do carro. Jack, sem perder tempo, deu partida no jipe e pisou fundo no acelerador. As rodas derraparam na trilha, lançando terra e pedras para todos os lados, enquanto o som do motor ecoava pela floresta silenciosa. O que antes era uma aventura empolgante, havia se transformado em uma corrida desesperada para escapar. As figuras encapuzadas permaneceram imóveis, como sombras sinistras observando nossa fuga. Olhávamos em todas as direções, esperando que uma daquelas pessoas se movesse, nos perseguisse, mas elas apenas nos seguiam com os olhos, mantendo-se ocultas entre as árvores. O caminho de volta pela trilha parecia interminável. Cada curva estreita, cada buraco no chão, tornava a fuga mais tensa. Jack lutava para manter o controle do jipe, enquanto todos nós no carro permanecíamos em silêncio, sufocados pelo medo. A cada novo farol aceso, esperávamos ver outra figura, outro capuz, mas tudo o que aparecia à nossa frente eram sombras distorcidas pelas árvores. O som da música, agora em volume baixo, parecia distante, quase irrelevante diante do que estávamos vivendo. Após alguns minutos que pareceram horas, finalmente avistamos a saída da trilha. O grande estacionamento que antes parecia um lugar inofensivo, agora era nossa única esperança de segurança. Jack não diminuiu a velocidade nem quando cruzamos o portão improvisado, ainda aberto por causa dos cones que movemos na chegada. Quando finalmente deixamos a floresta para trás e entramos na estrada principal, a tensão no carro começou a se dissipar, mas ninguém conseguia falar. O que havíamos acabado de presenciar? Quem eram aquelas pessoas? E por que estavam nos observando daquela maneira? Seguimos em silêncio por mais alguns minutos, até que Carlos, ainda tremendo, quebrou o gelo.
O que foi aquilo? Ninguém soube responder. Era como se cada um estivesse tentando processar o que havia acontecido. Jack, com as mãos firmes no volante, finalmente falou: "A gente nunca mais volta lá." E todos concordamos, sem hesitação. A sensação de estarmos sendo observados não nos deixava. Mesmo fora da floresta, sentíamos que aqueles olhos encapuzados ainda estavam sobre nós, como se tivessem deixado uma marca invisível. Quando chegamos de volta à cidade, fomos direto para casa, sem falar muito sobre o que aconteceu. Todos queriam apenas esquecer aquela noite, mas por mais que tentássemos, nenhum de nós conseguiu apagar da memória as figuras que encontramos na floresta. Ainda me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos saído a tempo. Quem eram aquelas pessoas? E por que estavam ali, na escuridão, nos cercando? A única coisa que sei é que, desde então, nunca mais me senti seguro em trilhas ou florestas à noite. E Jack estava certo. Nós nunca mais voltamos lá, e sinceramente, espero que ninguém mais tenha que passar por isso.